Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, do canal do YouTube, aos amigos e amigas também de outros grupos espíritas que nos acompanham, amigos de outras cidades, o nosso fraternal abraço. Desejando a paz, o amor, a sabedoria, a alegria em Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos com a permissão de Deus e agradecemos muito por esta oportunidade, agradecemos muito por vocês estarem conosco, nos acompanhando. Já preparei aqui a minha garrafinha com água, para que nesses momentos em que nos irmanamos, neste ideal de aprimoramento, de autoaperfeiçoamento de nós mesmos, de entendimento dos ensinos de Jesus, de Kardec, para que possamos trilhar a nossa caminhada evolutiva com mais eficiência, mais alegria, sem tantos percalços, né? Nós elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos benfeitores amigos da casa do Grupo Espírita Mensageiros, a Maria Amélia, nossa benfeitora, aos amigos espirituais, nossos anjos, guardiões, nossos protetores, aos benfeitores do nosso grupo familiar, que possam se fazer presentes na nossa casa, no nosso lar, nos envolvendo os nossos entes queridos, os nossos entes amados que convivam conosco, nos restaurando as energias físicas e espirituais, e que essas energias benfazejas, benéficas, salutares, possam também chegar aos nossos entes amados, desencarnados, aqueles que já estão na dimensão espiritual, que eles possam ser beneficiados, aos nossos entes queridos que residam em outras casas, que residam em outras cidades, aqueles a quem nós colocamos lá no grupo o nome para receber as vibrações, os benefícios, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Rogamos também o amparo desses benfeitores, desses amigos, trabalhadores do bem, que possam se fazer presentes nas santas casas de misericórdias, nas unidades de pronto atendimento, ali atendendo aqueles que passam por tratamento, assim também como inspirando, fortalecendo a equipe médica, a equipe de enfermagem, os familiares que ali os acompanham, que eles possam ser restaurados na fé, na confiança em Deus, e que possam fazer as melhores escolhas para o bem daqueles que estão ali sob sua responsabilidade. E assim, contando com o amparo, com o auxílio, com o envolvimento dessa espiritualidade amiga, trabalhadora do bem, com Maria Amélia, que nos fala para ser a diferença do bem, né? A benfeitora Maria Amélia, onde a vida nos colocar, nós iniciamos mais um estudo. Eu
me chamou muito a atenção uma frase no final do livro de Jó. Jó, como muitos sabem, é um livro do Antigo Testamento e que traz um personagem que passa por muitas adversidades. Adversidades financeiras, adversidades de saúde, adversidades de terem ali suprimidos os seus entes queridos. E de início Jó não entende o porquê. E ele fica como que num conflito, numa discussão com Deus. Mas lá no final do livro, ele diz a seguinte frase: Senhor, referindo-se a Deus, eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, ele ouvia de Deus, falar de um Deus bom, de um Deus justo, de um Deus amoroso, mas aquilo não estava ainda entranhado no seu ser. Ele não tinha passado por uma experiência de conversão. É comum também, entre os estudiosos, aqueles que se converteram ao Evangelho de Jesus, perguntarem-se uns para os outros: onde foi a tua estrada de Damasco? Qual o momento na sua vida em que a mensagem do Cristo teve um significado maior para você? Como que foi a tua experiência? Né? Há um momento também que nós aprendemos com um estudioso da doutrina espírita. Ele separa a mensagem do Cristo em 3 etapas, e mesmo a doutrina espírita. Há um primeiro momento em que tomamos contato com a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós começamos a ouvir aquela verdade, aquele ensino, aquele princípio, aquilo parece longe. Há um segundo momento, quando aquela verdade, aquele princípio adentra em nós, no nosso pensamento, no nosso sentimento, e começa a fazer uma mudança, né? É assim que nós vemos muitos personagens que adentraram com o conhecimento da espiritualidade, das coisas espirituais. Há um momento de conflito, de discussão, de contestação, e há depois um terceiro momento de apaziguamento no ser. E ele passa a refletir aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele experienciou. Refletir como? Refletir nas suas palavras, nos seus atos, nas suas posturas, enfim, ele se torna diferente. É o que nós vemos em uma passagem do Evangelho, né? E nós procuramos entender o Evangelho no seu contexto, mas também no seu símbolo espiritual, né? Em que se referiam aos seguidores do Cristo, que eles tinham uma fala diferente. Então, aquele que passou por uma experiência, que passou por um processo de conversão, ele se torna diferente, né? Ele se torna diferente. E daí, hoje o nosso estudo vai de encontro a muitos personagens da Bíblia, dos Evangelhos, que encontraram a Jesus. Quando
foi o seu encontro com Jesus? Ele já aconteceu? Maravilhoso. Ou você ainda está na superfície? Está ainda no ouvir dizer? Para muitas coisas você ainda tem dúvidas. Não se preocupe, continue no processo. É um processo. É um processo que tem um ápice. Vamos nos lembrar, por exemplo, do livro Paulo e Estevão, em que nós temos lá o personagem de Estevão, que ouviu de Pedro sobre Jesus, sobre o Messias, sobre o Salvador. E Estevão entendeu tão bem que mudou o seu nome, né? Ele se chamava Gesiel e passou a se chamar Estevão, e entendeu que Jesus era o Cristo, o Emmanuel, o Salvador, de que falavam as profecias dos antigos profetas de Israel. Mas entendeu a salvação na sua essência. Salvação não é no sentido de nos tirar da adversidade, de nos tirar do mundo, não. O próprio Cristo disse, e João Evangelista anotou: eu estou convosco desde a fundação do mundo, desde que se planejou formar o planeta Terra, as suas espécies. Jesus, o Cristo, não é apenas o Jesus histórico, ele é o Cristo cósmico, o governador da Terra, o enviado de Deus, o Espírito perfeito que desceu à Terra para nos ensinar as leis cósmicas, as leis que regem o universo, as leis de amor, amor que acolhe, amor que aconchega, amor que inclui, não o amor que marginaliza, que afasta, que exclui, não, é o amor que inclui. Então Jesus veio nos ensinar o amor. E lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer: eu não posso pedir a Deus que os tire do mundo, que os tire da provação, do caminho de evolução, mas posso pedir a Deus que os livre do mal. Qual mal? O mal que nos fazem? Não. O mal que nós fazemos aos outros. Como disse muito bem Divaldo Franco numa das suas palestras, o mal que nos fazem não nos faz mal. Se nós perdoarmos, se nós não desejarmos vingança, se nós afastarmos a ideia de revide, de vingança, esse mal não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que fazemos aos outros. Então, a lei de Deus, a lei do Cristo, o seu exemplo é a lei de amor. Ame. Ame. Se não resolver, como diz Madre Teresa de Calcutá, ame mais. Coloque mais amor. Ame as pessoas boas, porque elas precisam, porque elas merecem o seu amor. E ame as pessoas ruins, porque elas precisam do seu amor, precisam do seu exemplo. A palavra convence, mas o exemplo, ele arrasta. Então estamos aqui para exercitar o amor, né? Avançar, como disse Paulo. E Jesus é o nosso roteiro. Jesus é o nosso roteiro seguro. O seu corpo de ensinamentos
é o sangue da sua doutrina. O seu corpo é o corpo doutrinário. Então, para alcançarmos esta graça, temos que entender a Cristo e procurar segui-lo. Paulo de Tarso, que encontrou Jesus na estrada de Damasco, né? Por isso a referência, qual a sua estrada de Damasco? Comungou tanto, tal foi a conversão de Paulo, que ele disse em uma de suas epístolas: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, e tudo se faz e se fez novo. Paulo disse: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, a salvação de Jesus é a libertação do mal, a libertação do orgulho, a libertação do egoísmo, a libertação da inveja, a libertação da ganância, da disputa. Todos os filhos do orgulho, do egoísmo, da sede de poder, da sede de domínio. Então, aprendamos com Jesus e aprendamos com aqueles que encontraram Jesus. Nós vamos falar aqui de muitos discípulos que foram convidados para o apostolado. Jesus encontrou a André e a Pedro ali às margens do lago Tiberíades, e Jesus disse: queres ser pescadores de almas? Vocês são pescadores de peixes, vocês querem ser pescadores de almas? E André e Pedro de pronto seguiram a Jesus. Eles tinham uma qualidade importantíssima, que é a primeira, é boa vontade. Vontade de buscar a Jesus, de aprender sobre espiritualidade, de autoaperfeiçoar-se, boa vontade para auto-iluminar-se. É o maior investimento que fazemos e que podemos fazer na nossa vida. Por quê? Porque a evolução do ser espiritual que somos, ela não pode ser roubada pelos ladrões, ela não pode ser corroída pela ferrugem, ela não será ali comida pelas traças. A autoiluminação é o maior investimento que podemos fazer na nossa vida. Tal qual o anúncio dos pastores quando Jesus nasceu, que está no Evangelho de Lucas, que os anjos anunciaram aos pastores em cânticos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então é necessário ter boa vontade para buscar Jesus, para refletir sobre os seus ensinos, para conhecer. A lei divina, ela tem um lado de determinismo e um lado de livre-arbítrio. Para evoluir, é necessário desejar, é necessário empenhar-se, é necessário esforço, é necessário dedicação para entendermos a mensagem do Cristo, né? Então, se nós pudéssemos perguntar a vários personagens onde eles encontraram Jesus, onde Jesus nasceu, em que momento você foi desperto para o entendimento do Cristo,
Paulo nos responderia: foi na estrada de Damasco. Porque, embora ele tenha conhecido o próprio Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele tenha falado com Pedro e outros discípulos na casa do caminho, de pronto ele não foi tocado, mas começou ali um processo. E na estrada de Damasco, ali, indo de camelo, provavelmente, para ir perseguir Ananias, ele tem a visão do Cristo, que ilumina num clarão o próprio dia. E diante da visão majestosa do Cristo, ele cai de joelhos. Ele cai do camelo, né? Ou há aquela expressão cair do cavalo. Ele cai do cavalo, do camelo, cai de joelhos e fala uma frase. Ele pergunta, né? Quem és tu, Senhor? Quem é esta luminosidade majestática que aparece diante de mim? E aí, daquele clarão que rompeu a luz do dia, vem a fala: eu sou Jesus, a quem persegues. E Paulo pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça, Senhor? É a rendição total. E a partir daí, Jesus diz a ele: vá até Damasco e se encontre com Ananias, nos fazendo pensar que a evolução é feita em etapas. Cumprida uma etapa, nós passamos para outra. Cumprindo um patamar, nós vamos para o outro. Não há saltos, há como degraus de uma escada em que vamos transitando. Mas nos lembramos também de outra figura inesquecível dos evangelhos: Madalena, Maria de Magdala. E se perguntássemos: aonde você encontrou Jesus? E ela dirá que Jesus nasceu naquele momento em que ela ungiu seus pés com perfume e ele a libertou de determinadas entidades que a obsediavam. Nós encontramos esta passagem magnífica de Madalena no livro Boa Nova, psicografia das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Poderíamos perguntar também a muitos outros onde nasceu Jesus. Mas nesse livro Boa Nova, nós encontramos uma significativa passagem que está no capítulo As Primeiras Pregações, em que Jesus, antes de iniciar as suas pregações, vai até Jerusalém. Por volta do ano 30, nos diz Humberto de Campos. E aí, ele está lá sentado à beira do templo. E a figura de Jesus era uma figura majestosa. Nos diz Humberto de Campos, de relatos colhidos na tradição espiritual, que os traços de Jesus eram formosos e originais. E ele detinha um olhar lúcido e profundo. Então, um sacerdote de nome Hanã, que vai ser
o sacerdote inclemente, conhecido como o sacerdote inclemente da causa de Jesus, se aproxima do Cristo e pergunta a ele, pela forma de repartir os cabelos, sabia-se que Jesus era galileu. Então Hanã pergunta, Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Diz o sacerdote. E que tu pensas que venha a ser isto? E Jesus vai responder, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com serenidade. Obra divina? Em tuas mãos? Diz o sacerdote, de forma irônica. E pergunta ainda, com que contas tu para levar avante esta difícil empresa? Quais os teus seguidores? Quais os teus companheiros? Acaso terás conquistado o auxílio de algum príncipe? E aí Jesus lhe diz, meus companheiros chegarão de todos os lugares. Chegarão de todos os lugares. E isto se cumpriu. Porque a princípio Jesus teve 12 seguidores, fora uma multidão que ia ao seu encontro. Depois da volta de Jesus, da ressurreição, da materialização de Jesus, ele aparece para os 12. Aparece também no Evangelho para outros 70 e vai aparecer para 500. E desses 500, muitos viriam, como Paulo que falamos aqui, que pregaria o Evangelho por quase todo o mundo antigo. Então, esta profecia de Jesus se cumpriu. Mas Jesus vai dizer também a ele, está lá no livro Boa Nova, que nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é mais duro e superior ao da boa vontade. Então, queridos amigos, é necessário que nós procuremos lapidar os nossos sentimentos. Como no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Lei de Amor, na mensagem maravilhosa de Lázaro, que nos fala que o amor é o instinto elevado ao seu ápice. No início, o homem só tem instintos, mais aprimorado um pouco, ele vai ter sentimentos. E o ápice dos sentimentos é o amor. É esse sentimento de boa vontade para com o semelhante. Amor a Deus sobre todas as coisas. Amor a nós, sim, porque é necessário amarmos-nos como espíritos imortais que somos. Amar-nos na essência do que somos. Querer para nós a evolução espiritual, o aprimoramento. Entender as adversidades como momentos de aferição de valores, de virtudes, de temperança, de previdência, de obediência aos desígnios de Deus, obediência e resignação, obediência, entendimento pela razão, porque isso faz parte da nossa trajetória evolutiva, e resignação, entendimento pelo coração.
tal como Jó disse lá no final do seu livro: Senhor, eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu conjecturava dos teus desígnios, mas agora entendo que insondáveis são os teus desígnios. Mas grande e infinito é o teu amor e a tua misericórdia para todos nós, os teus filhos. E aquele que pretende ser perfeito como Deus, como nos orientou Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Nós encontramos lá a lei de amor. Amor a tudo e a todos. Amor indistintamente. Amor ontem, amor hoje e amor amanhã. Que possamos refletir sobre os ensinos de Jesus e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permita nos encontrarmos presencialmente, né? Assim que amenizar-se a pandemia, e continuar a nos encontrando aqui virtualmente, abraçados, amparados pelos prepostos de Deus e de Jesus, que são os benfeitores espirituais, os trabalhadores do bem, do amor, da paz, da justiça, da caridade, dos trabalhadores da nossa casa espírita, que constantemente nos amparam, aos nossos benfeitores amigos, os nossos anjos guardiões, os nossos benfeitores familiares, que eles possam continuar nos amparando, nos inspirando e nos fortalecendo para que possamos prosseguir na prática do bem, do amor e da caridade em Cristo Jesus. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.